Fala galera, vamos lá, última questão. Nós temos o seguinte: considerando que o raio de um átomo é de 1 angstrom, determine a ordem de grandeza do número de átomos que alinhados têm um comprimento de 1 centímetro. Então, imagine só, como se fosse uma regrinha assim, de 1 centímetro, e aí você alinha esses átomos um enfileirado no outro, tá? E aí, turma, o que nós vamos fazer? Eu quero saber quantos átomos cabem em 1 centímetro. Essa questão é muito parecida à anterior, sendo com uma pequena diferença. Aqui você vai relacionar o comprimento ao invés do volume. Então, se eu quero saber, por exemplo, quantos átomos cabem aqui, é só você pegar o comprimento aqui, que no caso, ó, essa medida aqui é o diâmetro dele. Se eu pegar o comprimento todo e dividir pelo diâmetro, eu vou saber quantos átomos cabem em 1 centímetro. Bom, então, bastaria eu pegar o quê? Eu quero saber o número de átomos enfileirados. Então, eu vou pegar o comprimento todo de 1 centímetro, tá? Vou pegar o comprimento todo e dividir pelo diâmetro do átomo. Primeiro ponto importante, o comprimento precisa estar em metros. Por que metros, pessoal? Porque, lembrando que 1 angstrom equivale a 10 a menos 10 metros, se o diâmetro vai ser encontrado em metros, evidentemente, o comprimento em que você quer fazer a comparação precisa também estar em metros, tá? Então, como é que eu faço, portanto, para transformar o comprimento de 1 centímetro em metros? Simples, né, turma? 1 centímetro, eu quero transformar para metros, eu posso fazer a questão da escalazinha, né? Faço a escalazinha que nós já aprendemos, tá certo? Metro, decímetro, centímetro, certo? Posso fazer isso, ok? Então eu tenho 1 centímetro. Se eu quero para metro, vai ficar o quê? Ando 2 casas, 0,01, ok? Então, o comprimento aqui equivale 1 centímetro, equivale a 0,01 metro, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 2 metros, ok? Muito bem. Então, continuando aqui, nós já temos o comprimento em metro, que eu preciso agora do diâmetro. Como é que eu poderia achar o diâmetro? Diâmetro é o que, turma? 2 vezes o raio. Mas espera aí, ele me deu o raio? Me deu. Ele disse que o raio do átomo equivale a 1 angstrom, que é 10 a menos 10 metros. Então o diâmetro seria 2 vezes 10 elevado a menos 10. Pronto, já tenho o diâmetro em metro. Pronto, tenho o diâmetro, tenho o comprimento. É só substituir. O número de átomos enfileirados seria de quanto? O comprimento é 1 vezes 10 a menos 2, dividido por 2 vezes 10 a menos 10. Portanto, dividindo 1 por 2, eu teria 0,5. Tá? Teria meio. Aqui eu teria 10 a menos 2 vezes 10 elevado a menos 10, jogando para cima, ele vai ficar, muda o sinal do expoente, 10 elevado a 10. Bom, e agora você tem que o número de átomos enfileirados seria quanto? Vamos ver. Ó, esse coeficiente aqui que está 0,5, ele não está na forma de notação científica. Ele precisa ser maior do que 1. Então tem que andar com a vírgula para ele aumentar. Na hora que eu ando com a vírgula para ele aumentar, aqui automaticamente eu tenho que... Andei uma casa, aqui eu tenho que diminuir uma unidade, tá? Então eu aumentei, o expoente diminui. Okay? Então vai ficar 5 vezes 10 a menos... 10 a nona, com menos 2, ficaria a sétima. Bom, então esse aqui seria o número de átomos. Valeu, turma! Grande abraço!